E aí, turma, mais uma questão para a Guarda Municipal. Agora a gente vai trazer um pouco de doutrina, sair um pouquinho ali da letra da lei, mas é necessário porque esse tema eu já vi sendo cobrado em algumas provas para a Guarda Municipal. Vamos lá para ele? Então, o que fala para a gente o nosso material de hoje? Olha só, características dos direitos fundamentais. Primeira característica que o direito fundamental tem. Lembrando que a doutrina, pessoal, existem várias, tá? Eu trouxe as principais, as que são mais cobradas em prova. Ele tem como característica ser universal, ou seja, qualquer pessoa titulariza direito fundamental. Pode ser a pessoa brasileira, pode ser a pessoa estrangeira, não há problema. Qualquer pessoa, basta ser pessoa para ser titular de direito fundamental, porque ele tem como característica a universalidade. Segunda característica do direito fundamental, turma, ele é relativo. O que quer dizer isso? Que ele não é absoluto, ou seja, um direito fundamental ele pode ser restringido. Quer ver um exemplo? O direito à vida. Direito à vida é o direito principal do ser humano, porque sem a vida você não consegue exercer os demais direitos. E, no entanto, a vida não é absoluta, ela é relativa. A própria Constituição Federal, no artigo 5º, ela prevê a pena de morte em caso de guerra declarada. Ora, a vida, o principal bem jurídico, pode ser restringido, que dirá os demais. Quer ver outro exemplo? O Código Penal, no artigo 128, ele prevê o aborto. Em determinadas hipóteses, o Código Penal, ele autoriza o aborto. Então, a vida, principal bem jurídico, é direito absoluto? Não, já estava respondido, né? Não, não é, porque o direito fundamental tem como característica ser relativo também. Terceira característica do direito fundamental. Ora, ele é inalienável. O que significa isso, turma? Que não pode vender um direito fundamental. Você não pode vender um direito fundamental. Exemplo, eu posso vender minha vida? Eu posso fazer um contrato com alguém sendo o objeto desse contrato a minha vida? Não, não posso, porque o direito fundamental tem como característica ser inalienável. Quarta característica, turma, ser imprescritível, ou seja, você não perde um direito fundamental pelo uso. Você não perde o direito fundamental por não usar. Então eu trouxe aqui um exemplo para a gente, trazido até da doutrina mesmo, tá? Um artista, por 20 anos, ele abriu mão da sua intimidade. Ou seja, durante 20 anos, o artista publicou sua vida íntima, seja em revistas, magazines, etc. Fez filmes e agora ele quer tutelar o seu direito fundamental, ele quer ter direito à privacidade. Ele vai ter direito? Sim. Poxa, Rogério, mas ele há muitos anos ele vem dizendo que pode invadir a privacidade dele e agora ele vai dizer que não quer e vai ser tutelado? Vai. Por quê? Porque é a quarta característica do direito fundamental, ser imprescritível. Em outras palavras, não se perde um direito fundamental por não ter usado durante determinado tempo. Então, eu trouxe aqui, vamos ver uma questão já já, segura aí. Eu trouxe aqui pra gente as características mais importantes do direito fundamental. Existem outras, mas essas são as mais cobradas em prova. Vamos ver a questão. A questãozinha que eu trouxe pra gente, ó, cobrada na prefeitura de Jacobina, Bahia, que falava pra gente essa questão. Seguinte, olha lá, ó. São direitos, guarda municipal, tá? Questão recente para guarda municipal. Direitos são bens e vantagens prescritos na norma constitucional, enquanto as garantias são instrumentos através dos quais se assegura o exercício dos aludidos direitos ou prontamente os repara, caso violado. Conceito tirado do livro do professor Pedro Lenza. Beleza, até aqui você poderia se assustar, falar, Rogério, li isso aqui na prova, não entendi bolufas. Calma, vamos ver o que a questão está dizendo. Nesse sentido, só lembrando, tá? Rapidinho. Aluno meu sabe o que é isso aqui sim, porque isso aqui eu falo em sala de aula. Aluno da Guarda Municipal, que estudou conosco, sabe isso aqui porque foi explicado. Vamos lá.
Mas, Rogério, eu não estudei com você, eu não sei. Não há problema, tá? A gente vai ver que, mesmo sem ter esse conhecimento aqui, trazido no enunciado da questão, você conseguiria resolver a questão com esta aulinha que eu estou dando agora rapidinho. Nesse sentido, diz a questão, acerca das características dos direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa, galera, correta. Toma cuidado então, que é a alternativa correta, sobre as características. Então, alternativa A, fala pra gente, é possível renunciar ou abdicar dos direitos fundamentais, portanto, eles são renunciáveis. Não, nós vimos que eles são inalienáveis, você não pode abdicar, você não pode vender. Os direitos fundamentais são absolutos, portanto, são ilimitados. Não, nós vimos, demos até o exemplo da vida, né? A vida é o principal bem jurídico e ela é sim limitada, tem pena de morte para ela, tem previsão de aborto. Questão errada também. C. Não há intercorrência temporal de não exercício que fundamente a perda da exigibilidade pela prescrição. Portanto, os direitos fundamentais são imprescritíveis. Opa, é a questão que a gente viu lá atrás. Eles são imprescritíveis. Você não perde um direito fundamental por não exercê-lo, por não exigi-lo. Vamos ver o erro da letra D. Considerando terem conteúdo econômico patrimonial, não é patrimonial, porque a gente viu que não pode vender. Os direitos fundamentais são alienáveis. Não, aqui era o erro da questão também, né? Além dessa aqui do seu, que não é patrimonial. Eles não são alienáveis, pelo contrário, eles são inalienáveis. Percebeu, galera? Uma questão que depois que a gente viu ali as características ficou fácil, é essa a ideia. É trazer material, deixar você com casca grossa para ser aprovado na prova. Bons estudos e fiquem com Deus.